Oi, pessoal! Neste vídeo vamos estudar o item 1 do conteúdo de matemática para o concurso Correios. Serão 10 questões sobre este conteúdo. Acompanhe. O número 5 não é: item A, um número natural; B, um número inteiro; C, um número real; ou item D, um número irracional. A questão quer saber qual o conjunto numérico que o número 5 não pertence. O número 5 pertence ao conjunto dos números naturais? Sim. Por quê? Quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, o número 5 pertence ao conjunto dos números inteiros? Sim. 5 é um número inteiro. Não possui uma parte decimal no número 5. 5 pertence ao conjunto dos números racionais? Sim, porque o 5 eu posso escrever na forma de fração. 5 dividido por 1, 10 dividido por 2, que também é igual a 5. Então, eu posso escrever o número 5 na forma de fração. Portanto, ele pertence também ao conjunto dos números racionais. E os irracionais, aqueles que eu não consigo escrever na forma de fração. Se o 5 eu consigo escrever na forma de fração, então posso dizer que o número 5 não pertence ao conjunto dos números irracionais. Coloque os números inteiros em ordem do menor para o maior. Vamos à resolução. A questão quer que coloque os números inteiros na ordem do menor para o maior. Veja, o número que é negativo, ele é um número menor que o número que é positivo. E quanto maior for o número negativo, menor será esse número. Então, qual é o maior número negativo? 9. Então, vai ser o menos 9, o menor número. Qual o segundo maior número negativo? O menos 5. Então, vai ser o segundo menor número. Agora, qual é o terceiro maior número negativo? O menos 2. Então, vai ser o terceiro menor número. E o número positivo, ele é o maior. Assim, colocamos na ordem do menor para o maior. Observe as alternativas e diga qual é a alternativa que possui o maior número inteiro. Vamos à resolução. A questão quer saber o maior número inteiro. Para isso é importante lembrar aqui da reta numérica. Temos aqui o zero. Os números que estão à esquerda são os números negativos. Menos 1, menos 2 e assim segue. E à direita são os positivos. 1, 2 e assim segue. Então temos os números negativos são todos menores que zero. E aqui não temos nenhum número positivo. Portanto, podemos afirmar o quê? Que o maior número inteiro é o número zero. A quantidade de carteiras que Antônio possui é um número inteiro. Sendo assim, das alternativas, qual apresenta esta quantidade? Vamos à resolução. A questão fala que a quantidade de carteira que Antônio possui é um número inteiro. Então, vamos analisar. 0,6 é inteiro? Não. Tenho aqui a parte decimal. 2,4 é inteiro? Não. Tem a parte decimal. 1,666 é uma dízima periódica. A parte aqui também não é inteiro. Menos 7,5, parte decimal. Então, o único número inteiro é o número 3, que é o que representa a quantidade de carteiras que Antônio possui. As páginas de um livro foram numeradas sequencialmente de 1 a 435. Qual a quantidade de algarismos usados em toda a numeração? Acompanhe a resolução. A questão diz que as páginas de um livro foram numeradas de 1 a 435 e quer saber a quantidade de algarismos em toda a numeração. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. De 1 a 9, temos 9 algarismos. De 10 até 99, temos 90 números com 2 algarismos, que é igual a 180. E de 100 a 435, temos 336 algarismos, que eu multiplico por 3, que dá igual a 1008. Somando 9 mais 180 mais 1008 é igual a 1197, que é a resposta da questão. Durante o inverno de uma determinada cidade, o termômetro marcou menos 18 graus Celsius. Se a temperatura descer mais 13 graus, quantos graus o termômetro da cidade irá marcar? Digite sua resposta nos comentários. A questão diz o seguinte, que o termômetro marca menos 18 graus Celsius e depois a temperatura desce 3 graus Celsius. Então, são 18 mais 13. Quanto que é 8 mais 3? Isso mesmo, é 11. Coloco 1, elevo 1. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Conservo o sinal negativo.
Então, a resposta é menos 31 graus. Júlio tinha que adicionar 26 ao número que já estava em sua calculadora, mas apertou o sinal de subtração e obteve menos 14. Qual número ela deveria ter obtido? Vamos à resolução. A questão diz que tinha um número na calculadora e que Júlia deveria adicionar, ou seja, somar 26. Só que, ao invés de apertar o sinal de mais, ela apertou o sinal de subtração. E o resultado na calculadora apareceu menos 14. E a questão quer saber o número que Júlia deveria ter obtido se ela tivesse somado. Para isso, basta fazer uma conta de subtração, 26 menos 14, para descobrir o número que estava na calculadora. 6 menos 4 é igual a 2. 2 menos 1 é igual a 1. Então, o número que estava na calculadora era o número 12, porque 12 menos 26 é igual a menos 14. E qual número Júlia teria obtido se ela tivesse somado? 12, que era o número que estava na calculadora, mais o 26, que era o número que ela deveria adicionar. Agora é só somar. 2 mais 6, 8. 1 mais 2 é igual a quanto? 3. Isso mesmo. Então, a resposta é quanto? 38. Se a soma e a diferença entre dois números inteiros são, respectivamente, menos 13 e 3, então o produto desses números é quanto? Digite nos comentários. Acompanhe a resolução. A questão diz que a soma de dois números é igual a menos 13, a diferença é igual a 3 e pergunta qual é o produto. Eu não sei qual é o número, então eu coloco x mais y é igual a menos 13, x menos y, que é a diferença, é igual a 3. Agora, eu vou escolher essa aqui e vou isolar o x. Fica assim, x é igual a 3 menos y mais y. Substituindo na primeira equação, eu tenho o seguinte. No lugar do x, eu coloco 3 mais y. Então, fica aqui, ó, 3 mais y igual a menos 13. 2y é igual a menos 13. E passa para o outro lado, menos 3. 2y é igual a menos 16. Y é igual a menos 16 por 2, que é igual a menos 8. E o x é igual a 3 menos 8, que é igual a menos 5. Produto x menos 5 vezes y menos 8 é igual a 40. Positivo, porque menos com menos é mais. Qual dos números dados nas alternativas abaixo está na intersecção dos conjuntos dos números inteiros e racionais? Vamos à resolução. A questão quer saber qual número está na intersecção entre os números inteiros e racionais. E o que é um número inteiro? São números positivos e negativos que não apresentam parte decimal. E o zero também é um número inteiro. Então vamos analisar. Menos 4,68 é um número inteiro? Não, porque apresenta a parte decimal. É um número racional? Sim, porque pode ser escrito na forma de fração. Mas precisa ser ao mesmo tempo inteiro e racional. 2,5 é um número inteiro? Não, porque tem a parte decimal. É racional? Sim, porque pode ser escrito na forma de fração. 1/6 já está na forma de fração e não é um número inteiro, porque temos aqui o número 1, que é um número inteiro, dividido por 6. E menos 1.395 é inteiro? Sim, é inteiro, porque não apresenta a parte decimal. É racional? Sim. Por quê? Porque pode ser escrito na forma de fração. Posso, por exemplo, colocar 1.395 dividido por 1. Então, a alternativa correta é o item D. Gostou? Curta, comente e compartilhe.